Alô, saudações, bem-vindo à resolução de exercícios da admissão UEM. Bom, para o presente vídeo dou continuidade com a resolução de exercícios da admissão de Química UEM 2008. O último exercício de 2008. O 2008 UEM. O último exercício foi de 1 ao 21, agora 22. Então, 22 diz que fez-se reagir quantidades iguais de carbonato de cálcio com duas soluções de ácidas, com 5 ml de 0,2 molares de ácido clorídrico, 2 com 5 ml de 0,2 molares de ácido sulfúrico. Então, como é que serão as velocidades no início das reações? Então, 2008. Então tem-se ácido clorídrico e carbonato de cálcio. Na reação disso nós teremos cloreto de cálcio mais ácido carbônico. Mas por sua vez, ácido carbônico temos dióxido de carbono e água. Então no qual liberta-se dióxido de carbono. Então acertando teremos 2 cloro, que é exatamente. Então tem-se 0,2 molares. Então, a velocidade da reação química, diria para a experiência 1, constante, aqui carbono de cálcio sólido. Então, teremos ácido clorídrico ao quadrado. Então, teremos substituindo, velocidade 1 será igual ao constante, depois concentração 0,2 ao quadrado. Isto dá-nos a 4 vezes 10 elevado a menos 2. Depois, esse constante. Depois tem-se carbonato de cálcio mais ácido sulfúrico. Então teremos sulfato de cálcio mais ácido carbônico. Então acertando, isto está balanceado. Então, também que é dióxido de carbono mais água. Então tem-se também ácido sulfúrico 0,2, mesma concentração que ácido clorídrico. Então, velocidade constante 2, que dizer constante 1 tanto. Então, constante 2, depois concentração ácido sulfúrico. Então, isto é sólido. Terceira coisa, então, nós teremos 0,2, 2 vezes constante 2. Mas considerando constante 1 igual a constante 2. Então, teremos, comparando a velocidade no processo 1 e a velocidade no processo 2 serão diferentes. Ou seja, a velocidade 1 e a velocidade 2. A velocidade 2, neste caso, 0,2 será maior a velocidade 2 que a velocidade 1. Então, tendo o problema, diz-nos o mesmo volume de 5 ml. Volume 5 ml. Então, entre as opções, velocidade 1, tem-se aqui velocidade 2 maior que a velocidade 1, então C. 2. Em que caso a energia de ativação é máxima se as reações químicas ocorrem entre X? O problema na teorização, na teoria, ou seja, diria na representação dessa questão, essa representação teórica, a elaboração dessa pergunta, porque deveria ser, por meu ver, em que caso a energia de ativação é máxima, porque se diz em que caso a energia de ativação é máxima se as reações químicas ocorrem entre, então fica assim complicado, diria, a lógica desaparece. Mas, considerando em que caso a energia de ativação é máxima, tem-se aqui a opção A. Primeiro, átomos, primeiro, a energia de ativação máxima é atingida quando ocorre, ou seja, quando atinge-se a formação do intermediário, ou seja, complexo ativado. E, neste caso, a energia de ativação será máxima. Portanto, e se a energia, esse complexo ativado, tanto permite com que haja formação de produtos, mas já dependendo se a energia de ativação é maior que a energia detergente ou
menor, porque se for maior, então será um processo para a formação de produtos. Agora, se for menor, a energia de ativação mais rápida será a formação de produtos. Então, neste caso, o que é energia de ativação? Perdão, ou seja, complexo ativado. Complexo ativado é, neste caso, um conjunto de moléculas de reagentes. Então, portanto, se a energia de ativação é, neste caso, máxima quando a formação de complexo ativado, ou seja, neste caso, por outra energia de ativação que é a energia mínima necessária para que a reação ocorra, ou seja, é a diferença entre o máximo de energia e a energia de reagente. Então, neste caso, nós teríamos a opção A, que são moléculas. Então, porque lá no complexo ativado que forma-se, que tem essa energia de ativação máxima, por definição, o próprio complexo ativado é, sem dúvida, o conjunto de moléculas de reagentes. Então, a opção correta A. Mas aqui é um caso evidente que também tem íons, mas íons, bom, claramente que depois terá que chegar nos íons, mas aqui está-se a referir que é máxima, seja máxima. Então é mesmo o conjunto de moléculas, porque é energia de ativação, ao qual atinge-se a energia de ativação máxima quando a formação de complexo ativado. Então, a opção A, 3, não, isso não é 3, é uma falha. Eu diria, comecei por ter no número 20, esse é 22. Essa questão 22, essa questão 23, essa questão 24. Então, que não está tão bem visível. Então, 24, que diz-nos? Em que alternativa tem somente esses elementos de D, ou seja, D elementos? Podemos ver a partir de, bom, ferro, cobalto, níquel, cobre. Temos aqui ferro, cobalto, níquel, cobre. Então, opção B. 25. Na cinética de uma reação, o aumento de temperatura provoca o aumento de todas as grandezas inerentes, excepto, aqui está bem claro que excepto a energia de ativação. Então, a temperatura só poderá provocar aumento da velocidade da reação. Então, aqui está-se a referir em que, bom, na cinética de reação, o aumento da temperatura provoca o aumento de todas as grandezas inerentes, excepto a energia de ativação. É bem claro, mas neste caso o que poderia atingir já a energia de ativação é, por exemplo, um inibidor. Então neste caso a opção correta A. 26. Para alguns cientistas, o cloro atômico proveniente de certas substâncias, entre as quais as empregadas como propelentes em aerossóis, acelera a distribuição de camada do ozônio da atmosfera de acordo com os seguintes mecanismos. Então, tem isso aqui. Então, quer saber? Por isso, o cloro atômico reage como. Aqui está bem claro que será como. Temos ativador, não. Inibidor, não. Inibidor, não. Então, nós teremos. Claro, inibidor é tanto catalisador negativo, mas não é exatamente isso. Nós teremos catalisador. Então, nós teremos cloro, mais oxigênio. Cloro, mais oxigênio. Então, teremos até a reação global disso, teremos, porque aqui o cloro pode ser usado tanto para outros fins, para a reação. Então temos cloro, aqui é cloro, simplifica, se queremos com ozônio, aqui também simplifica, se temos em comum, então ficaremos aqui também simplifica, ficaremos com oxigênio, então ficaremos com ozônio, e depois teremos oxigênio mais oxigênio. Então nós teremos, como dizer, catalisador e opção C. 27. Que métodos podem ser usados para deslocar o equilíbrio da reação para a direita? Então, tem-se segue 3.
mais hidroxódio. Então, seria carbono de cálcio mais metano. Então, tem aqui uma indicação de que a variação energética, a variação de entropia é maior que zero, quer dizer que é endotérmico, ou seja, é uma parte térmica, ou seja, a parte química transforma-se para térmica da reação, do processo. Então neste caso, indo diz-se para a direita, para jogar para a direita. Então, nesse caso, há um critério, porque se a entropia é maior, quer dizer que a variação é endotérmica. Neste caso, para jogar para a direita, nós temos, pode depender de vários fatores, e se for concentrações também, então, portanto, tem que ir para as opções. Então, tem-se aumento da pressão, para deslocar para a direita. Se aumenta a pressão, o equilíbrio desloca quando tiver menor quantidade de moles. Então, aqui temos, esses são sólidos, não fazem parte, então temos aqui, teremos maior, então, à direita. Se aumenta, então logo não. Então, porque se aumenta, se a temperatura for maior, se aumenta a temperatura, desloca-se o equilíbrio quando tiver menor quantidade de número de moles. Então, não. Aumento da concentração CH4. Aumentando a CH4, o equilíbrio vai deslocar no sentido, vai aumentar a concentração CH4 e o equilíbrio vai responder no sentido de minimizar essa perturbação, que é este aumento. Então, deslocando para a esquerda. Então, não. Diminuição da concentração de CH4. Aqui, diminuindo a concentração de CH4, o equilíbrio vai responder no sentido de minimizar tanto esta diminuição, que é à direita já. Então, neste caso, diminuição de CH4. Então, vai deslocar o equilíbrio para a direita. Então, a opção correta aqui, C. Mas é um pormenor, a linha D vem a diminuição da temperatura. A diminuição da temperatura deslocaria-se no sentido de direção isotérmica. Então, que seria a esquerda. Então, a opção correta é C. Então, aqui é a informação adicional. Então, 28. Considerando o equilíbrio carbono mais o dióxido de carbono, tem-se aqui 2 monóxido de carbono. Então, relevante, se considera esse equilíbrio, relevante, por exemplo, nos fórmulas siderúrgicos, o efeito de adição de mais CSA, isso é de carbono sólido. Então, a efeito de adição de carbono, então, carbono sólido, adicionando aqui. Então, nós teremos, adicionando, teremos o aumento da concentração de carbono sólido e, neste caso, o equilíbrio terá de deslocar para a direita, minimizando essa perturbação. Isto é tanto a lei de Chatelain. Existe que, se no equilíbrio químico ocorrer uma perturbação, então a reação responde a de minimizar a perturbação ao qual ocorrer. Então, neste caso, aumentou, então tem que minimizar o aumento, tanto que houve a perturbação tal. Então, terá de deslocar a direita. Então, entre as opções, o aumento da concentração CO, ao aumento da concentração de dióxido de carbono, a diminuição da concentração de monóxido de carbono, a diminuição da concentração, se aumenta a concentração aqui, então o equilíbrio vai deslocar para a direita, então aumentando já essa concentração, então diminuindo, então não está correto. Então, o aumento da concentração do monóxido de carbono, sim, a opção correta é essa, exatamente, aumenta a concentração, vai aumentar, aumentando essa concentração, adicionando, então o equilíbrio vai deslocar para a direita, aumentando a concentração do monóxido de carbono. Então, a opção A. 28. Então, 29 é dada a equação de uma reação em equilíbrio e a coloração dos íons em solução. Então, mais ácido nítrico. Então, é coisa. O estado de agregação tanto não interessa, mas porque aqui tem-se incolor.
aqui amarelo ou verde, depois tem-se incolor e tem-se tanto azul. Tem-se azul. Então, o que quer-se aqui? Para alterar a cor da solução azul para amarela ou verde é necessário acrescentar. Para alterar amarelo ou verde. Para alterar a cor azul da solução azul para amarela. Este azul para amarelo. A condição é aumentar a concentração de cada reagente. Vai deslocar o equilíbrio para a direita. Ou diminuindo a concentração caso produtos para o equilíbrio deslocar tanto para a direita. Porque vai proporcionar aumento da intensidade de cor amarela ou verde. Então, indo as opções para relacionar água, não? Cloreto de cobre, não? Ácido nítrico, ácido clorídrico. Ácido clorídrico sim. Ácido clorídrico sim. Por que ácido clorídrico? Porque colocando ácido clorídrico, o equilíbrio vai deslocar vai aumentar a concentração do reagente e depois o equilíbrio vai deslocar para a direita. Vai deslocar para a direita, minimizando. Então, aumentando a intensidade de cor amarelo. Então, a opção correta é D. Na intensidade temos que ver a resolução. Vamos aqui, tudo bem. 30. Considere equilíbrio 2NO 2N2HO4 mais NK Joule. Então, tem-se vermelho, depois tem-se incolor. Então, aqui tem-se logo no princípio é uma reação exotérmica. A reação exotérmica. Até porque temos aqui a libertação, porque aqui sendo menos seria já endotérmico. Então isso é exotérmico. Então neste caso o que diz-nos? A cor vermelha aumenta de intensidade quando o mesmo processo, quando o equilíbrio desloca-se para o lado do sentido amarelo ou vermelho. Então se aumenta a temperatura e a pressão. Se aumentar a temperatura e a pressão, se aumentar a temperatura, o equilíbrio vai deslocar no sentido da reação endotérmica, que é a reação já inversa. Então, porque aqui temos reação exotérmica. Então, logo não. Perdão. Para deslocar a cor vermelha. Sim, exatamente. Logo teríamos exatamente correto. Mas que é aumentar a temperatura. Agora, e a pressão? Aumentar a pressão desloca quando tiver menor número de mols. Então, vai deslocar à direita. Logo não. B. Se aumenta a temperatura e diminui a pressão. Então, aumentar a temperatura, o equilíbrio vai deslocar no sentido da reação endotérmica. Esta é a reação exotérmica. Então, o sentido contrário é endotérmico. Então, será correto, mas então depois vem e diminui a pressão. Diminuindo a pressão vai aumentar, se deslocar o equilíbrio para onde tiver maior número de mols, que é em termos de volumes. Então, neste caso, temos aqui 2, a pressão do gás. Então, vai deslocar à direita. Então, a opção correta B, que é se aumenta a temperatura e diminui a pressão. Então, opção B. 31. Uma solução 0,01 mol de um ácido está ionizada. A constante de ionização deste ácido é, então, ácido monoprótico, ou seja, que é monoácido, é monoprótico. Então, teremos H mais ou menos, base conjugada, então 0,01 mol. Então, constante de ionização é aqui ao quadrado vezes a concentração. Aqui é uma contradição. E grau de ionização é número de mols ionizados sobre número de mols totais. Então, mas aqui é uma contradição aqui, pelo meu perceber, porque há uma contradição, houve uma falha aqui da informação. Deixa eu ver se temos número de mols. Que são mols. Então, uma solução 0,01 mol de um monoácido está ionizada. Faltava, está ionizado em que percentagem? Que faltou a constante de ionização. Então, houve uma falha aqui. Provavelmente tinha havido uma falha aqui. Portanto, descartar essa questão.
provavelmente tenha ocorrido uma falha. Tanto equidistante, isso é grau criado, menos grau de ionização. Então, 32, 31, 32, a reação química que mostra as propriedades alfotéricas do hidróxido de zinco são, são propriedades alfotéricas, neste caso, os alfóteros reagem com ácido forte e com uma base forte. Então, podemos verificar e aqui base, alguma coisa, não. B, temos aqui hidróxido, B temos hidróxido de zinco mais ácido clorídrico, ácido forte, tanto cloreto de zinco mais água. Então, claramente que forma tanto água e sal. Então, é exatamente a opção B. Então, tanto em forma de óxidos formam exatamente. Bom, 33. De acordo. Bom, óxidos também reagem com alfotéricos, que reagem tanto com ácidos fortes e bases fortes, produzindo mesmo sal e água. Então, de acordo com a reação, teoria ácido-base do bronze, o ácido conjugado de água nós temos água. Nós teremos H mais ou H menos. Teremos íon hidrônio. Ou por outra, temos aqui água. Teremos água mais água. Teremos íon hidrônio mais OH menos. Então, acertando, teremos 2 aqui. Teremos 2 oxigênio, depois 4. Não, então seria certo. Sim. Mas também eu mesmo que pudesse representar simplesmente uma molécula de água e dizer íon hidrônio mais OH menos. E aqui teríamos de facto 2 moléculas. Então, íon hidrônio. Então, indo as opções, íon hidrônio B, opção B. 34, dados os produtos de solubilidade, penso aqui, assinala a alternativa correta de acordo com as informações abaixo. O sal mais solúvel deixa eu ver, sim, exatamente, apresenta maior kPS, sim, é provavelmente mais solúvel. Depois, uma solução saturada de qualquer um desses sais contém pelo menos 2,4 vezes 10 elevado a menos 18 gramas por mol. Temos hidróxido. A solução quase teremos cobre 2 mais OH menos. Tem aqui 2. Então, kPS, cobre 2 depois OH menos ao quadrado. Bom, considerando isso, kPS igual a sólidos S e tanto base, nós teremos isto seria 4S3. Então, e solubilidade, neste caso que eu a qual considero, kPS sobre 4. Então teríamos kPS disso dá 2,2 vezes 10 elevado a menos 20 sobre 4. Então, aqui também quer dizer 22 vezes 10 elevado a menos 19 sobre 4. Então, esse vou jogar para a máquina. Perdão, a raiz a cubo. Então, teríamos raiz a cubo 2 vezes 10 elevado a menos 20
sobre 4. Então, 1,77 aproximadamente vezes elevado a menos 7. O que é, neste caso? Dizer que concentração da solubilidade, porque a solubilidade tanto é igual à concentração. Então, logo, concentração da base. Mas aqui tem-se concentração de íons em gramas por mililitro. Então, KPS igual a concentração de cobre 2 mais OH menos isso quadrado. Então, antes, ao invés disso, tem-se aqui essa concentração. Então, teremos 1 mol de hidróxido, teremos 1 mol de íon cobre 2 mais. Então, quer dizer, será considerando de 1 litro a base de solvente, então nós teríamos tanto a concentração, isso tanto em termos de número de mols. Então, mas para tal, a concentração, tanto a concentração de hidróxido, isso também será igual à concentração de cobre 2 mais, igual a 1,77 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Mas tem-se a massa relativa. Cobre, massa relativa são 63,5. Então vezes 63,5 gramas por mol. Então mol com mol vai simplificar-se. Então ficaremos 63,5 vezes 63,5. Então isso será igual a 1,12 aproximadamente vezes 10 elevado a menos 5 gramas por litro de cobre 2 mais. Então, para outra espécie aqui, então, para outra espécie, num espaço todo sítio, então, ainda 33, né? Então, 34. Continuação disso, agora para KPS será, neste caso, para C2O4, teremos cobre 2 mais C2O4, 2 menos. Então, KPS, isso é solução aquosa. Então, KPS será igual a concentração de cobre 2 mais e C2O4, 2 menos. Então, considerando S solubilidade disso, então S vezes S será S ao quadrado. Então S solubilidade raiz quadrada de KPS sobre não, simplesmente eu posso colocar um, tanto faz. Então será a raiz de tem solubilidade 2,9 vezes 10 elevado a menos 8. Então isso será raiz quadrada 2,9 vezes 10 elevado a menos 8. 1,7 vezes 10 elevado a menos 4. Então, mol por litro. Porque considerando isto, concentração, tanto isso, solubilidade e concentração proporcional. Então, igual a tanto a este valor. Então, para cobre temos aqui 1 mol. Então, logo, se 1 mol de sal, íon também cobre. Então, temos aqui concentração de cobre, ou seja, sal, será igual tanto a concentração de íon cobre, igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. Mas a massa relativa disso será 63,5 gramas por mol. Mol por mol simplifica-se. Então, vezes 63,5 teremos 0,01 gramas por litro, que é cobre 2 mais. E indo para outra espécie aqui, sulfeto de cobre 2 mais enxofre 2 menos. Em coisa. Então teremos KPS igual a concentração cobre 2 mais e S 2 menos. Então considerando S solubilidade, então S vezes S. Então teremos S ao quadrado. E aqui teremos solubilidade igual a KPS sobre não. É bem dizer tanto faz. Então teremos solubilidade igual a
do 6 vezes 10 elevado a menos 36. Então, 6 vezes 10 elevado a menos 36, teremos 2,45 vezes 10 elevado a menos 18, que é mols por litro. Então, concentração é isto. Nós temos uma mol, tanto tem uma mol. Então, concentração de sulfeto é mesmo igual à concentração de cobre, igual a 2,45 vezes 10 elevado a menos 18 mol por litro. Então, vezes massa relativa são 3,5 gramas por litro. Aliás, por mol. Mol com mol simplifica-se grama por litro. Então, vezes 3,5. Então, 1,55 vezes 56 vezes 10 elevado a menos 16 gramas por litro de cobre 2 mais. Então, a concentração é massa. E temos mais outro aspecto. Temos, mas não tem espaço. Então, esse já é cobre. E então teremos 2 mais 2 e 3 menos. Então KPS igual cobre 2 mais e 3 menos ao quadrado. Então no processo aqui teremos S, 2S ao quadrado. Isto será 4S3, considerando a solubilidade igual a S. Considerando isto igual a S, então teremos S igual a raiz do cubo sobre 4. KPS referente a isto. Portanto, 7,4 vezes 10 elevado a menos 8 sobre 4. Então, 7,4 vezes 10 elevado a menos 8 sobre 4. 2,64 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Então temos a concentração, mesmo uma mol tanto para uma mol de ião cobre. Então, concentração de solubilidade, tanto que igual a concentração igual a concentração de cobre 2 mais, igual a 2,64 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Então, vezes massa relativa de cobre, gramas por mol, mol que não significa grama por litro. Então, vezes 63,5. Teremos 0,16 gramas por mol por litro de cobre 2 mais. Bom, aqui já teremos resolvido o problema. Então, indo para o primeiro ponto, aqui diz pelo menos, pelo que eu pude perceber. Então, esta é a opção correta. Uma das que diz qualquer um desses tais contém pelo menos quer dizer que pode ser igual ou maior. Então, esse está correto. Aqui tivemos aqui 1,12 vezes 10 menos 5 é maior do que isso. Portanto, aqui 1,56 vezes 10 menos 16 é maior. E aqui 0,1 e por final 0,16. Então, a maior opção correta. Aliás, temos aqui tanto 3. A adição de hidroxide não desloca nenhum desses equilíbrios. Podemos verificar. Mas essa está correta. 2. Então, hidróxido cobre 2 mais O dá menos 2. Então, hidróxido de sódio. Teremos aqui sódio mais O dá. Claro, vai deslocar por este caso. Porque temos aqui aumento. Portanto, vai deslocar para a esquerda. Então vai permitir o deslocamento. E aqui mas já para este caso é que não vai deslocar porque não temos nenhum hidróxido, nenhuma base. Então essa está falsa. Então a opção correta é 1 e 2. 1 e 2, somente as 1 e 2 temos aqui a opção correta A. Essa é a questão da questão número 34. 34.
Então 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Supor que seja exatamente os 34. Então, 34, 35. 35. Considere as seguintes transformações que envolvem elementos sólidos. Então, 35. Os números estão bem visíveis. Não estão bem visíveis. Já que suponhamos que seja. Então, considere as seguintes transformações que envolvem elementos sólidos. Então, a absorção de energia na realização. Sólido para líquido, líquido para sólido e sólido para eletrônico. Aqui temos, para tirar um elétron pode ser energia base, tanto, mas à medida que ele tira as outras, tem. Então, mas temos essa passagem para gasosa e sublimação. Então, a energia aqui será tanto positiva. Então, absorção de calor e sólido, líquido, tanto. Então as três opções, 1, 2, 3. Temos um, dois, três, sim, a opção correta D. É, 36. As reações redox são, então, quando verifica-se a transferência de eletrões. Aqui nós teremos água, hidrogênio mais oxigênio. Então, os NOx aqui 0, 2 menos. Então, aqui nós teremos 2 menos, depois 1 mais. Então, não ocorre reação redox. Inox é igual tanto a este aqui, tanto não há reação redox. Então, ferro, ou atriz, ferro 2, O3, mais água. Aqui inox 2 menos, aqui 3 mais. Então, aqui também não há reação redox. Óxido de cálcio, mais água. Então aqui nós teremos 2 mais, também não há nenhuma alteração. Aqui, olha, ficou isso. Aqui, provavelmente, aqui nós teremos 4 mais, manganês, aqui 2 mais. Então logo é uma redução, a ganho de eletrões pela NOx e cloro. Então, reação redox que ocorre. Então, esta ocorre. Então, a qual nós teremos semi-equação de redução e agente oxidante e para manganês nesse caso, e depois cloro, semi-equação de oxidação e agente redutor. Informação adicional. Então, ainda as opções, temos somente este. 4. Se ficar 0. Perdão, 0 também aqui. Aqui ocorre reação redox. Aqui ocorre. Aqui teremos para hidrogênio teremos semi-equação que dá aumento de NOx, diminuição de NOx. Aqui para oxigênio, aumento de NOx. Então para oxigênio nós teremos semi-equação de oxidação. E a gente retorna será oxigênio. E aqui para hidrogênio, semi-equação de redução e agente oxidante. Agente
existe uma equação de redução de agente oxidante, sim? Aqui existe uma equação de oxidação e agente redutor oxidante. Agente redutor oxidante. Bom, então obedece. Então, esta reação 1 e 4. E nas opções 1 e 4 temos D. Então, 37. Qual das seguintes reações é de oxidação ou redução? Esse aqui, pode fazer tanto assim, logo direto. Cloro, ok? Tudo bem? NH4, cloro, NH3, mais HCl. Então, aqui, NOx 3 menos, aqui, cloro, menos 1, menos, hidrogênio não nenhuma alteração, cloro, aqui 1 menos, também não nenhuma alteração. Então, isso aqui não ocorre. Não ocorre reação redox. Aqui depois C2 cromato mais ácido sulfúrico, cromato mais ácido sulfúrico mais água. Aqui depois teremos 6 mais para o crômio, depois para o crômio aqui 14, aqui 17 mais, aumento de NOx e perda de eletrões. Então, seleção da oxidação. Mas aqui enxofre, aqui nós teremos 6 mais, aqui também 6 mais. Bom, não ocorre aqui sem equação a reação redox. NH4 plus mais hidroxide mais água. Aqui teremos 3 menos, aqui também 3 menos. Tanto aqui não ocorre. Então, NH4, NO3, N2, ou mais. Então, aqui nós teremos mais 3 menos, 3 menos. Depois mais aqui. Temos também mais aqui. Aqui nós teremos aqui nós teremos N, isso é 3 mais. Aqui agora, então, a única opção D. Depois 38. Assinala a opção certa. O número de oxidação do hidrogênio é menos 1, exceto nos hidratos. Não é menos 1. O número de oxidação do oxigênio é menos 2, exceto nos peróxidos, onde é menos 1. Temos que cuidar para o peróxido. O oxigênio aqui será menos 1 sobre 2. Aqui será 2 menos 2x. Será menos 1, então opção correta. 39. Na reação aplicada pela equação, N4 mais 3 mais então os coeficientes x, y e z. Então x, z, w. Qual será? Então esse aqui, manganês 7 mais, teremos manganês 2 mais, aceitando a água,
Para o quociente tiramos 4, aqui H mais 8. Portanto, hidrogênio. Então mais 5 eletrões, porque essa é uma questão de hidrogênio. Então depois ferro, 2 mais, a ferro, 3 mais. Então mais 1 eletrão. Teremos aqui 8 H mais ferro, 2 mais, 5, manganês, 2 mais 4 água, mais 5 ferro, 3 mais. Então, coeficientes X igual a 5, depois Z igual a 5, depois tem W igual a 4. Então, indo as opções, 5, 8, 5, 4. Temos aqui 8. Então, a opção correta, esta é Y. Então, a opção correta, A. Espero que tenha-se percebido, mas tanto em termos de números, espero tanto não haja confusão, pois não conhecem tão bem os números aqui. Então, mas os exercícios aqui são essenciais. Então, portanto, espero que tenha-se percebido. Então,